Na Europa medieval, durante a era das catedrais, cavaleiros e guildas, uma das profissões mais antigas se destacava: a prostituição. Os bordéis operavam nas sombras de uma sociedade profundamente religiosa, mas eram parte intrínseca dela. A Igreja classificava a prostituição como um pecado grave, mas muitos clérigos e autoridades civis viam esses estabelecimentos como um mal necessário, que ajudava a prevenir crimes ainda mais graves. Nas cidades medievais, ao lado das imponentes torres das igrejas, funcionavam discretamente prostíbulos, locais onde o amor era comercializado, como as fontes da época modestamente se referiam aos serviços sexuais. Neste filme, vamos explorar como eram esses bordéis na Idade Média, tanto por fora quanto por dentro, quem eram seus frequentadores e quem trabalhava nesses locais. Vamos desvendar as rigorosas regras que as sacerdotisas do amor precisavam seguir, porque os conselhos municipais consideravam os bordéis essenciais para a ordem social e como, paradoxalmente, a Igreja também se envolvia na administração desses lugares. Além disso, examinaremos como as tentativas de proibir a prostituição frequentemente fracassavam e o que essa história pode nos ensinar sobre a percepção atual dessa profissão milenar. Em breve, vamos nos aprofundar nos mistérios que se escondem atrás das portas de um estabelecimento medieval. Para isso, é crucial compreender como a prostituição era encarada na Idade Média. A retórica oficial era severa. Representantes da Igreja insistiam que todo cristão deveria se abster da prostituição, e as mulheres que se entregavam a essa prática, chamadas de mulheres leves, eram alvos de estigmas públicos. O sexo fora do casamento, ou sem intenção de procriação, era considerado, segundo a lei canônica, um pecado mortal. Contudo, a natureza humana exigia uma dose de pragmatismo. Muitos clérigos e funcionários municipais preferiam ignorar a realidade da prostituição, aceitando-a como um mal necessário, acreditando que era melhor monitorar esses delitos do que permitir que os homens buscassem alternativas mais perigosas para satisfazer seus desejos. Textos medievais frequentemente afirmavam que a presença de prostitutas protegia as mulheres respeitáveis de violações e seduções. Como afirmou o Grande Conselho de Veneza em 1358, o amor comercializado é absolutamente indispensável para o mundo. Isso pode parecer surpreendente à primeira vista, mas essa declaração de uma das cidades mais devotas da época revela o quão profundamente enraizada estava a prostituição. Até mesmo o famoso teólogo Santo Tomás de Aquino comparou os bordéis a esgotos de um palácio. Quando esses esgotos são removidos, o palácio, ou seja, a sociedade, começa a se desintegrar sob o peso dos delitos. Em outras palavras, um certo mal era tolerado para absorver as impurezas e proteger a maior parte da sociedade da decadência moral. As autoridades seculares também viam um aspecto útil nesse mal. Os conselhos municipais e os governantes perceberam que a prostituição controlada poderia gerar receitas significativas para os cofres públicos. A cobrança de taxas das prostitutas e impostos sobre os bordéis tornou-se uma fonte de financiamento valiosa. Documentos preservados de várias cidades revelam que as prostitutas pagavam taxas para exercer sua profissão, e parte do dinheiro recebido dos clientes era destinada aos funcionários. Em suma, governantes e conselheiros viam nos bordéis tolerados uma forma de manter a ordem pública, enquanto ainda lucravam com isso. Assim, formou-se um contrato social peculiar. A prostituição, embora oficialmente desaprovada, era tolerada e até mesmo organizada nas sombras. Nos relatos da Idade Média, não é surpreendente que, entre os frequentadores habituais dos bordéis, houvesse não apenas cavaleiros e comerciantes em trânsito, mas também homens casados e muitos clérigos. Apesar de muitos padres condenarem a prática em seus sermões,
frequentemente ignoravam suas próprias visitas a esses locais, considerando-as um mal menor em comparação com outros pecados. Neste filme, vamos explorar como, paralelamente aos discursos moralistas, prosperava uma realidade alternativa, o universo dos bordéis medievais, que, apesar da condenação, atraía muitos interessados. Vamos descobrir como surgiu a ideia de agrupar as prostitutas em estabelecimentos oficiais. No início da Idade Média, quando as cidades eram pequenas e a vida seguia rigidamente a moral da Igreja, a prostituição acontecia à margem da sociedade. As mulheres marginalizadas costumavam se posicionar à beira das estradas, em feiras ou se esconder em cantos de tavernas e mercados. Registros da época indicam que, ainda no século X, era comum encontrar mulheres à porta das cidades, à sombra das muralhas, ou até mesmo em banhos públicos, que funcionavam como locais de encontro social. Apesar das tentativas legais de expulsá-las de banhos e praças, enquanto estavam dispersas pela cidade, era difícil eliminar ou controlar suas atividades. A mudança começou com o crescimento urbano no século X, quando a população das cidades aumentou e as administrações locais passaram a organizar melhor a ordem pública. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de concentrar a prostituição em um único local. Autoridades, de Londres a diversas cidades italianas, instituíram bordéis oficiais, geralmente um ou mais por cidade, onde todas as prostitutas deveriam exercer suas atividades sob supervisão. Esse modelo trazia a vantagem da transparência, a possibilidade de arrecadar taxas e, em certa medida, controlar a moralidade. Assim, durante a Idade Média, cada cidade de maior porte na Europa Ocidental contava com um bordel oficial, cujas portas estavam abertas a todos os homens, independentemente de seu status social. A aparência dos bordéis variava conforme a riqueza e a dimensão da cidade. Na França, por exemplo, era comum que cada localidade tivesse um bordel adaptado às suas condições. Às vezes, era apenas uma modesta casa térrea encostada nas muralhas, como em Tarascon. Em contrapartida, em lugares como Lyon ou na Avignon Papal, os bordéis municipais atingiam um esplendor surpreendente, sendo comparados à magnificência dos palácios dos nobres. Contudo, além dessas instituições oficiais, ainda existiam bordéis privados, onde diferentes proxenetas atraíam clientes para suas casas, frequentemente com apenas 2 ou 3 garotas disponíveis. Isso gerava uma concorrência com o monopólio municipal, levando as autoridades a realizar intervenções ocasionais contra essas práticas. É interessante ressaltar a origem do termo bordel. Essa palavra, amplamente reconhecida hoje, remonta à Idade Média e deriva do francês borde, que significa tábua ou abrigo, referindo-se a simples cabanas de madeira próximas aos portos, onde marinheiros costumavam buscar prostitutas. Dos humildes prostíbulos nasceram bordéis, e com o tempo, alguns desses locais simples evoluíram para estabelecimentos luxuosos. Um viajante veneziano se queixou, por exemplo, que no século X, algumas casas de prostituição nos portos rivalizavam em esplendor com as moradas dos ricos comerciantes. Assim como aqui, nas terras tchecas também surgiram casas de prostituição, especialmente durante a dinastia luxemburguesa. Praga, como uma vibrante metrópole, abrigava seu famoso distrito de prostituição. Os bordéis se situavam próximos às muralhas da cidade, e à noite atraíam clientes com o brilho das lamparinas e os convites sedutores das moças. O conhecido pregador Jan Milic, já no século XIV, mencionava uma famosa casinha praguense chamada Veneza, repleta de mulheres que se perderam no pecado. Como veremos em breve, Milic lidou com esse bastião de pecados à sua maneira, transformando-o em um abrigo de compaixão. O fato de essa casa existir abertamente reflete a tolerância do Conselho Municipal. Além disso, a Inglaterra também tinha seus célebres locais de amor pago.
Em Londres, no século X, surgiu o bairro de Southwark, que contava com até 18 casas de prostituição licenciadas. Curiosamente, esses estabelecimentos estavam sob a proteção da igreja, administrados por um bispo de Winchester, e os lucros, supostamente, eram destinados à construção de igrejas e a fins religiosos. As prostitutas londrinas, conhecidas como Mil Gansos de Winchester, vendiam seus corpos com a conivência da igreja. Embora a instituição religiosa não aceitasse oficialmente a prostituição, neste caso, ela a protegia e lucrava com ela. Na transição do século X para o XI, pode-se afirmar que a prostituição organizada atingia seu apogeu. Bordéis já existiam em quase todas as grandes cidades, de Paris a Nuremberg e Florença. As autoridades começaram a criar regulamentos para supervisionar essa atividade específica. Havia tantas prostitutas que um único bairro oficial muitas vezes se mostrava insuficiente. Por exemplo, em Londres, em 1240, foi preciso estabelecer uma nova zona vermelha no bairro de Farrington para atender à demanda crescente. A vida e os negócios aprenderam a conviver com os bordéis. Agora, no entanto, faremos algo que um moralista medieval jamais aceitaria. Vamos abrir as portas de um bordel e espiar o que acontece lá dentro, para entender como tudo funcionava. Imaginem que, por um instante, nos tornamos visitantes de um bordel medieval. É o fim do ano de 1400 e você entra por uma rua estreita em uma casinha de pedra encostada nas muralhas da cidade. A porta de madeira do bordel é decorada com um lampião, cuja luz suave lança sombras dançantes sobre a calçada. Ao entrar, você é envolvido por uma mistura de aromas. A fumaça das lamparinas de óleo se mistura ao perfume do vinho barato e ao toque de água de lavanda que as mulheres usam para disfarçar os odores menos agradáveis. Na sala principal, iluminada por algumas velas vacilantes, um grupo de mulheres se reúne. Sacerdotisas do amor, de todas as idades. Algumas são adolescentes, enquanto outras são mulheres mais experientes de 30 anos. Elas olham para o visitante com um olhar que mistura flerte e rotina. Muitas delas vestem roupas extravagantes que, à primeira vista, as destacam das mulheres respeitáveis de fora. Uma usa um chapéu colorido, repleto de pequenos sinos que tilintam a cada movimento, como era exigido pelas normas em Florença. Outra exibe um decote profundo que revela descaradamente os seios. Na antiga Roma, as prostitutas eram obrigadas a usar trajes específicos para que não houvesse confusão com mulheres de respeito. Em um canto, uma suave melodia ressoa, talvez um trovador errante dedilhando acordes simples, criando uma atmosfera animada para os presentes. O ambiente é repleto de conversas e risadas abafadas que reverberam pelo espaço. Estamos em um bordel. A mamãe, uma mulher mais velha e robusta, ex-prostituta que comanda o local, observa atentamente tudo do seu posto ao lado do balcão. É ela quem estabelece as regras, controla os pagamentos e garante a ordem, muitas vezes com o auxílio do marido ou de um segurança. Ao entrar, você recebe dela um cumprimento discreto, pois um novo cliente é facilmente identificado. Imediatamente, uma das garotas se aproxima, toca gentilmente seu ombro e oferece um copo de vinho aromatizado. A festividade do amor carnal está prestes a começar. Você escolhe uma companhia para a noite, discutindo os valores em sussurros. O preço pode ser definido conforme as normas locais ou através de um acordo entre vocês. Em diversas cidades, existiam tarifas máximas para evitar que os preços fossem inflacionados. Após entregar uma moeda à cafetina ou diretamente à jovem, você se dirige pela escada de madeira ao andar de cima. Ali, pequenos quartos aguardam os casais. Em alguns bordéis, são apenas cabines simples separadas por cortinas, enquanto em outros, existem quartos completos com portas, dependendo do nível de sofisticação do local.
Dentro, geralmente há uma cama robusta, adornada com lençóis de algodão surpreendentemente limpos. A roupa de cama é trocada semanalmente, conforme um regulamento. Por exemplo, em Nuremberg, por volta de 470, as normas exigiam que os bordéis garantissem lençóis limpos e banhos pelo menos uma vez por semana, às custas do proprietário. Em alguns quartos, até uma banheira de madeira pode estar à disposição. Nos bordéis mais requintados, o banho é parte integrante do serviço, enquanto em outros, um simples balde de água para lavagem é, no mínimo, um símbolo de higiene. As prostitutas da Idade Média definitivamente não eram menos exigentes com a limpeza do que nós. Elas sabiam que a aparência impecável e um bom perfume eram essenciais para o seu trabalho. Tomavam banhos regularmente, mesmo que fosse em uma tina, e utilizavam óleos aromáticos para se tornarem o mais atraentes possível para os clientes. Enquanto o encontro acontece, na sala principal, a movimentação continua. Alguns clientes habituais desfrutam de cerveja ou vinho à mesa. O bordel também funciona como uma taverna, onde os homens vão não apenas em busca de prazeres, mas também de companheirismo e diversão. As mulheres se acomodam em seus joelhos, elogiando e fazendo piadas, garantindo que os homens se sintam satisfeitos e motivados a gastar. Em um canto, uma lareira ou fogão pode estar aceso, especialmente nos países do norte, onde o aquecimento é essencial. Caso contrário, no inverno, o lugar ficaria vazio. Essa casa representa um pequeno universo à parte. Aqui, as rígidas normas sociais do exterior não têm lugar. Homens, sejam trabalhadores humildes ou filhos de burgueses ricos, se misturam em uma irmandade despreocupada. Eles tocam nas garotas que teriam que ignorar na rua e encontram ali uma fuga das preocupações diárias. Claro que, mesmo nesse ambiente, existem limites. A mamãe do bordel está sempre atenta, garantindo que não haja brigas ou desordens. Cada visitante possui seus limites. Em um bordel respeitável, por exemplo, a entrada com armas é terminantemente proibida. Espadas e facas devem ser deixadas na entrada, evitando assim qualquer tragédia em momentos de embriaguez. A noite geralmente se encerra logo após a meia-noite, e muitas cidades estabeleceram horários específicos para o funcionamento dos bordéis, especialmente na véspera de feriados religiosos, quando é necessário fechá-los completamente, garantindo que ninguém transgrida em tempos sagrados. Quando as vozes dos vigias noturnos ressoam pela cidade, os últimos clientes se perdem na escuridão, enquanto, atrás das portas do bordel, reina a calmaria. O cotidiano de um bordel medieval, em muitos aspectos, se assemelhava ao que conhecemos hoje. Momentos de libertinagem alegre, negociações de preços, encontros íntimos nas sombras, mas também períodos de tédio, exaustão e, por vezes, perigos se entrelaçavam. Em breve, iremos explorar as condições e regras que as prostitutas medievais precisavam obedecer e como suas vidas se desenrolavam sob o olhar rigoroso da sociedade. A vida de uma prostituta medieval não era, de forma alguma, uma aventura romântica entre almofadas de cetim, como frequentemente retratada pela ficção contemporânea. Na realidade, essas mulheres enfrentavam uma série de mandatos, proibições e restrições sociais que moldavam seu dia a dia. As cidades estabeleciam regulamentos rigorosos com o intuito de diferenciar as mulheres da vida leve das respeitáveis e controlar a pecadora. Uma das normas mais evidentes era a obrigatoriedade de usar roupas ou sinais distintivos. O objetivo era evitar qualquer confusão entre uma prostituta e uma mulher respeitável ou casada, além de submetê-las a marcações públicas e humilhações. Em várias regiões da Europa, essas identificações variavam. Na Alemanha e na França, por exemplo, a legislação costumava exigir que as prostitutas usassem acessórios de cores vibrantes, como uma faixa branca e um chapéu vermelho.
O famoso chapéu vermelho das prostitutas de Paris era tão chamativo que atraía até mesmo outras mulheres respeitáveis, o que deixava os conselhos municipais furiosos, já que isso confundia as distinções que haviam sido estabelecidas. Em Praga, nos séculos XIV e XV, as mulheres da vida fácil eram obrigadas a usar um véu com uma borda amarela, de acordo com as leis municipais preservadas, sendo essa cor uma representação de desonra, associada à traição de Judas. De maneira similar, os judeus também eram obrigados a portar uma marca amarela durante o período medieval. Em algumas cidades italianas, as regulamentações eram ainda mais severas. Em Florença, as prostitutas usavam chapéus enfeitados com pequenos sinos, para que seu som as tornasse reconhecíveis. E em Roma, era uma exigência que as prostitutas circulassem com os seios à mostra. Imagine quão degradante e perigoso isso era para essas mulheres. Nas ruas, qualquer um poderia gritar com elas, e ninguém poderia confundi-las com freiras ou esposas virtuosas. Além das vestimentas, havia um leque de outras regulamentações. Muitas cidades definiam, por exemplo, onde as prostitutas podiam residir e oferecer seus serviços. Normalmente, eram designadas a bairros afastados ou às periferias da cidade. Frequentemente se diz que, assim como o carrasco, o executor ou o coveiro, as prostitutas também precisavam viver junto às muralhas da cidade, longe do centro, mas ainda assim, perto do mercado e das tavernas, onde buscavam seus clientes. Em várias localidades, as prostitutas eram restritas a ruas específicas e, em alguns casos, havia proibições sobre sua presença em praças ou nas proximidades de igrejas durante certos horários. No entanto, essa regra nem sempre era seguida. Em Paris, por exemplo, astutas cortesãs conseguiam clientes até mesmo dentro das igrejas, onde fingiam estar em oração, segurando livros de devoção luxuosos. As casas de prostituição, enquanto instituições, também eram regidas por normas rigorosas. Em Nuremberg, por volta de 1470, um decreto determinava que a gerente do bordel deveria fornecer a cada funcionária um lugar para dormir e garantir 2 refeições nutritivas por dia, além de uma cama limpa. Em troca, ela podia descontar uma taxa fixa dos salários das mulheres, retendo 42 pfennig por semana, independentemente de elas realmente consumirem as refeições ou não. Além disso, a casa era obrigada a oferecer um banho semanal às funcionárias, custeado pelo proprietário. Essas regras evidenciam que a sociedade buscava estabelecer padrões mínimos de cuidado, como abrigo, alimentação e higiene. Embora a prática pudesse variar, registros, como os de South WK em Londres, mostram que algumas casas de prostituição, curiosamente sob a supervisão da igreja, realizavam verificações de saúde semanais e fechavam durante os feriados, permitindo que as prostitutas fossem à confissão e à missa. Essas mulheres até tinham permissão para receber o sacramento da comunhão, sinalizando que, pelo menos nesse contexto, a igreja tentava preservar suas almas, mesmo que seus corpos estivessem à mercê do pecado. Outras normas estavam ligadas às finanças e aos salários. As autoridades municipais frequentemente retinham uma parte de cada transação. Em cidades alemãs, por exemplo, uma fatia que variava de 1/3 à metade do pagamento do cliente era destinada aos cofres públicos ou ao pagamento da gerente, ficando o restante com a mulher. Essa quantia era destinada a cobrir a alimentação, o aluguel do quarto e, possivelmente, a lavagem da roupa de cama. Não é surpreendente que, ao final do dia, o que sobrava era escasso. Muitas vezes, as prostitutas se viam endividadas com o proprietário do bordel, especialmente em tempos difíceis ou quando adoeciam. Essa espiral de dívidas poderia, de fato, aprisioná-las à casa de prostituição. Elas não podiam sair até que quitassem o débito, que muitas vezes crescia devido a juros ou outras despesas, criando uma situação de quase escravidão.
Embora houvesse algumas exceções, em geral, as prostitutas ocupavam uma posição muito baixa na hierarquia social. Eram toleradas, mas desmerecidas. Fontes medievais frequentemente se referiam a elas de maneira depreciativa. Em tcheco, eram chamadas de kubieny, nevistky, prazdnijenky, mandely ou kurvy. Muitas vezes eram comparadas a mendigos, ladrões e leprosos. As prostitutas não podiam exercer profissões respeitáveis, nem casar-se com um burguês honesto, a menos que abandonassem a profissão e se submetessem a uma penitência notável. Elas também eram proibidas de usar joias, pérolas, tecidos finos ou peles, ao contrário das mulheres respeitáveis. Um dos decretos franceses deixava claro que as prostitutas estavam proibidas de usar ouro ou prata em suas vestimentas, assim como pérolas, mangas bufantes ou peles de esquilos cinzentos. Nada de ostentação. No entanto, como é comum, muitas cortesãs de destaque ignoravam essas proibições e se adornavam com orgulho. Em Avignon ou Paris, não era segredo que elas frequentavam a igreja vestindo roupas exuberantes e exibindo livros ricamente ilustrados, tudo para mostrar ao mundo seus recursos e amantes influentes. Contudo, não se pode generalizar sobre todas as mulheres dessa profissão, pois elas se dividiam em diversas categorias. Algumas eram conhecidas como mulheres públicas, se instalando permanentemente em casas de prostituição, enquanto outras atuavam de forma esporádica ou clandestina. Para muitas mulheres nas cidades medievais, a prostituição era uma forma de complementar a renda que já tinham. Frequentemente, tavernas e proprietários de hospedagens ofereciam serviços extras a hóspedes solitários mediante pagamento. Algumas esposas de artesãos ou viúvas recorriam a isso em tempos difíceis, sem se considerarem realmente prostitutas. Há relatos que mostram que uma mulher poderia, com seus ganhos, adquirir sua própria casa. Primeiro, ela morava lá, e depois, ao economizar o suficiente ou atingir uma idade avançada, alugava o imóvel e deixava a profissão. A transição de uma prostituta ativa para uma esperta cafetina ou uma próspera proprietária de casa não era impossível. Algumas mulheres conseguiram garantir uma velhice digna. Claro, isso era mais a exceção do que a regra, já que a maioria das mulheres dessa vida acabava sem recursos, doente ou morria rapidamente. Os riscos da profissão eram enormes, com a violência e os abusos sempre à espreita, desde clientes agressivos a cafetinas implacáveis. Registros históricos de processos judiciais são raros, pois muitas vezes as queixas das prostitutas não eram levadas a sério. Um caso notável sobreviveu de Nordlingen, no sul da Alemanha, datado de 1461, onde o tribunal local investigou as acusações contra um administrador de bordel, Linhard Friermuth, e sua parceira Bárbara. Essas gerentes do estabelecimento o acusaram de agredi-las, forçando-as a trabalhar mesmo em dias de folga ou durante doenças, inclusive durante a menstruação. Além disso, eram submetidas secretamente a substâncias que provocavam abortos, caso engravidassem. Sem receber salário, acumulavam dívidas por alimentação e aluguel, garantindo que nenhuma pudesse escapar. Neste caso específico, surpreendentemente, as autoridades intervieram e o administrador cruel foi punido, pois a verdade se revelou. No entanto, os historiadores afirmam que esse foi um caso raro, onde a voz das mulheres oprimidas finalmente chegou ao tribunal. Na maioria das situações, as crueldades semelhantes permaneciam ocultas, abafadas atrás das portas das casas de prostituição. Outro temor constante eram as doenças. Na Idade Média, embora a sífilis ainda não fosse conhecida, ela só apareceu no final do século XV, doenças venéreas como gonorreia e diversas erupções cutâneas eram bastante comuns. Registros de Londres indicam que até mesmo nas casas de prostituição geridas pela igreja, a gonorreia frequentemente se manifestava.
As mulheres eram tratadas às custas do local. Naquela época, o tratamento para as mulheres consistia em infusões de ervas ou substâncias agressivas, frequentemente sem resultados positivos. Após isso, elas eram liberadas, provavelmente para evitar a contaminação das próximas. O temor da infecção aumentou ainda mais quando, no final da Idade Média, a sífilis se espalhou sem qualquer forma de proteção. Aqui, estamos nos preparando para o próximo capítulo da nossa narrativa, onde a sociedade começou a olhar com desdém para os bordéis. Mas antes de chegarmos a essa conclusão, vamos explorar as tentativas de proibir a prostituição durante a Idade Média e os resultados dessas ações. A ideia de erradicar a prostituição, vista como uma chaga imoral, atraía muitos moralistas e governantes. Na Europa medieval, várias campanhas intensas foram lançadas contra os bordéis. Contudo, logo seus idealizadores perceberam que vencer a profissão mais antiga do mundo era uma missão passageira. Uma das primeiras grandes tentativas de proibição total foi realizada pelo rei francês Luís I em 1254. Este monarca, conhecido por sua vida moral exemplar, promulgou um édito que ordenava a expulsão de todas as cortesãs das cidades e o confisco de seus bens. Inicialmente, parecia que a moralidade estrita triunfaria na França. Muitas prostitutas foram forçadas a deixar Paris e outras cidades apressadamente, e os bordéis foram oficialmente fechados. No entanto, anos depois, as crônicas mostram que o rei teve que insistir novamente na aplicação de seu decreto, e não em outros lugares, mas nas cidades sob sua supervisão direta. O que isso revela? Que os conselheiros locais não estavam muito dispostos a fazer cumprir a proibição. Muitos apenas adotaram soluções insatisfatórias. Por exemplo, o Conselho Municipal de Dijon informou ao rei que expulsou as prostitutas, mas na prática apenas lhes designou 2 ruas afastadas. Essas medidas superficiais cumpriram formalmente a ordem do rei, mas garantiram que a profissão continuasse sem maiores problemas. Luís teve que se conformar, afinal, sabendo que, pelo menos nas proximidades da Catedral de Notre-Dame em Paris, as mulheres indesejadas foram retiradas de vista. Além disso, a erradicação não teve sucesso. Após sua morte, a proibição foi esquecida e os bordéis na França continuaram a florescer. Um fervor semelhante para purificar a moralidade ressurgiu 2 séculos depois na Boêmia Rusita. O movimento religioso revolucionário do século XV clamava pelo retorno à verdadeira moral cristã, e a prostituição era considerada absolutamente inaceitável pelos rusitas. Pregadores radicais exigiam que meretrizes, mulheres impuras, ladrões e prostitutas fossem expelidos das cidades sem piedade. Durante as guerras husitas e após, muitas cidades checas realmente testemunharam o fechamento oficial dos bordéis. Em Tabor e em outros centros husitas, foi criada a imagem de comunidades morais livres de bordéis. E quanto à famosa Praga? Lá, os husitas também chegaram ao poder e, de fato, na capital da Boêmia, os bordéis desapareceram por um longo período. O viajante e humanista Bohuslav Rassitensky de Lobkowicz, no final do século XV, surpreendeu-se ao notar que não encontrou nenhum bordel em Praga, algo absolutamente raro na Europa. Assim, parecia que o husitismo havia alcançado o que Luís I na França não conseguiu: a erradicação da imoralidade de uma vez por todas. No entanto, como se pode imaginar, a realidade era um pouco mais complexa. O ofício mais antigo pode ter desaparecido da vista, mas não do mundo. A prostituição continuou a prosperar, apenas se relocating para a clandestinidade e a privacidade. Ao invés de casas de tolerância oficiais, o comércio do amor se realizava secretamente em lares. Mulheres ofereciam seus serviços de maneira discreta em quartos alugados, tavernas ou até mesmo nas ruas, sempre sob a proteção da escuridão. O historiador Joseph Massek
trouxe à tona um ditado alemão que ilustra bem a situação. Mesmo que uma casa de prostituição fosse queimada, o fogo se espalhava pela cidade. Isso significa que a proibição apenas dispersou as imoralidades, tornando-as ainda mais difíceis de controlar. No primeiro quartel do século XV, a Câmara Municipal de Praga precisou emitir diversas ordens para expulsar as prostitutas, o que indica que, apesar das tentativas iniciais, a proibição não foi eficaz a longo prazo e as mulheres sempre encontravam um jeito de voltar. Há até um caso de 1530, onde uma prostituta famosa morava em sua própria casa na cidade velha de Praga, recebendo clientes de maneira discreta. Ela parecia ser uma acompanhante exclusiva da época, que mesmo diante das restrições, conseguiu uma exceção por meio de influências. Havia também aqueles que compreendiam a futilidade de lutar contra a natureza. O padre e advogado Paweł Jack Paulus Scriptoris, atuando no século X, aconselhou o rei Jorge de Podebrad a considerar a reconstrução das casas de tolerância em Praga. Em sua correspondência, ele argumentou que, ao empurrar a prostituição para o submundo, a situação se agravou e Praga estava repleta de imoralidades e comportamentos prejudiciais. Žižek sustentava um ponto de vista semelhante ao dos pragmáticos medievais, acreditando que uma casa de prostituição regulamentada seria um mal menor em comparação à prostituição oculta que se espalhava pela cidade. Curiosamente, por trás desse raciocínio, ressoava o que Santo Tomás de Aquino já havia afirmado: a erradicação total das mazelas sociais traria mais malefícios do que benefícios. Na Inglaterra, que adotou uma postura mais puritana um pouco mais tarde, houve uma proibição total das casas de tolerância em meados do século XV. O rei Henrique VII Tudor, em 1546, fez essa ordem no meio de uma reforma religiosa em ebulição, e enquanto a sífilis devastava a Europa, mandando fechar todas as casas de prostituição em Londres. Assim, simbolicamente, chegava ao fim uma era, a Idade de Ouro das casas de prostituição medievais. Como consequência dessa proibição, a prostituição rapidamente se transferiu para tavernas, estalagens e o submundo. As mulheres passaram a atuar como sublocadoras inócuas em negócios que pareciam inocentes. O famoso bairro londrino de Bankside, embora tenha sido sinônimo de imoralidade por séculos, começou a ser chamado de Bairro da Luz Vermelha, mas o status oficial desapareceu, levando embora a proteção que as casas ali desfrutavam. A história revela que as tentativas de erradicar completamente a prostituição frequentemente falharam. Cidades-estado e reinos medievais oscilavam entre a tolerância e a repressão. Sempre que a abordagem era de tolerância zero, o resultado não era a eliminação do fenômeno, mas sim sua transformação e ocultação nas sombras. Assim, muitos governantes e autoridades acabavam retornando ao pragmatismo das regulamentações. Assim que a onda de fervor religioso ou pânico moral diminuía, as casas de prostituição eram reabertas ou autorizadas novamente. Às vezes, esses locais eram conhecidos por outros nomes, como cabarés ou salões de música. Nos séculos XV e XVI, apesar da Reforma e da Contra-Reforma Católica estabelecerem uma linha oficial mais rigorosa, a prostituição continuava a existir. Já nos séculos XVIII e XIX, os estados europeus reintroduziram a regulamentação sistemática desse fenômeno. Assim como na Idade Média, havia inspeções de saúde, registros para as profissionais do sexo e bordéis clandestinos em áreas específicas, mas a situação já era bem diferente daquela época. Agora é momento de concluir nossa viagem pela história e refletir sobre o que podemos aprender com ela para os dias de hoje. Como eram, então, as casas de tolerância na Idade Média? Descobrimos que se tratava de instituições surpreendentemente organizadas, com suas regras, impostos, cuidados de saúde e uma hierarquia interna bem definida. Uma casa de tolerância
poderia ser uma simples cabana nas muralhas da cidade ou uma imponente construção no centro urbano. Muitas vezes, operavam sob a supervisão do conselho municipal e, em alguns casos, até mesmo da igreja. Ali, destinos humanos se entrelaçavam, não menos complexos que os de hoje. A Idade Média nos oferece uma importante lição. Mesmo em épocas de moralidade estrita, as pessoas, de forma pragmática, encontraram maneiras de aceitar e lidar com um fenômeno que não poderia ser simplesmente eliminado de suas vidas. Muitos dos desafios enfrentados pelas cidades medievais ecoam familiarmente no século XXI. O debate sobre a legalização ou proibição da prostituição continua a ser relevante, com argumentos que muitas vezes lembram os de outrora. Um lado defende que é preferível ter casas de tolerância regulamentadas para evitar crimes e a disseminação de bodjeduri, doenças, assim como os conselhos medievais acreditavam na importância de um sistema de esgoto. O outro lado responde que a prostituição é um mal moral e um problema social que deve ser combatido, não legitimado, ecoando vozes de figuras históricas como Luís IX e pregadores russitas. Atualmente, encontrar uma solução ideal não é tarefa fácil, como demonstram as diversas legislações ao redor do mundo. Em alguns lugares, as casas de tolerância são legais e regulamentadas. Em outros, são completamente proibidas. Historiadores experientes diriam que a proibição muitas vezes apenas desloca o problema para a clandestinidade, como aconteceu em Praga, onde o pecado tomou conta da cidade após a expulsão das casas de tolerância oficiais. Contudo, a função e a percepção das trabalhadoras sexuais evoluíram. Hoje, elas são vistas mais como profissionais do sexo do que sob uma ótica negativa. A sociedade começa a reconhecê-las como seres humanos com direitos, e não apenas como mulheres marginalizadas. No entanto, o estigma associado à profissão ainda persiste. Mesmo na modernidade, a prostituição carrega um peso de condenação social. Assim como na Idade Média, existiam prostitutas marcadas por um estigma humilhante, diferenciadas por cores de vestimentas. Embora as circunstâncias e as leis tenham mudado, o eterno dilema entre moralidade, liberdade e necessidade continua a existir. Ao cruzarmos o portal de uma casa de tolerância medieval hoje, não apenas vislumbramos os aspectos picantes da vida dos nossos antepassados, mas também encontramos um espelho que reflete as realidades contemporâneas. A profissão mais antiga da humanidade nos acompanha desde sempre, e a história das casas de tolerância medievais nos ensina que soluções simples raramente são eficazes. Quem sabe devêssemos prestar atenção às perspectivas de realistas como o anfitrião Powell e explorar formas de lidar com a prostituição nos dias atuais, levando em conta o contexto histórico. É importante reconhecer que a erradicação total dessa prática não é viável, mas podemos buscar maneiras de minimizá-la e, de forma ideal, apoiar aqueles que dela dependem a conquistarem uma vida mais digna. Agradeço pela sua atenção. Se você apreciou o vídeo, ficarei muito grato por cada curtida e compartilhamento.